Então, olá a todos, né, caríssimos alunos, aqui é o professor Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre, né, hoje, nessa aula, nós vamos tratar dos astecas e dos maias, povos da América, né? Então, nós vimos aí nas últimas aulas, o link vai estar junto com a descrição desse vídeo, nós vimos um pouco sobre os sumérios, sobre os egípcios, e fizemos uma revisão sobre o volume 1 do currículo em ação, onde tratou da questão do tempo, onde tratou da questão do surgimento da vida no mundo e como as pessoas chegaram até a América, ok? Então nós vamos pensar, refletir um pouco sobre esses dois povos, astecas e maias, tá? Então nós vamos começar aí assistindo um vídeo curtinho sobre os astecas e depois, na sequência, nós vamos observar, estudar aí sobre os maias. Então, eu vou colocar o vídeo aqui na tela para gente, para nós podermos, né? Então, vocês nos acompanham aí pelo CMSP, ok? Então, o vídeo eu já vou colocar aqui no playlist. Se caso não estiver aparecendo, vocês me avisem, ok? Durante muito tempo, a região da Então, vamos lá, falar sobre os astecas. Durante muito tempo, a região da Mesoamérica foi habitada por um povo guerreiro, cabras da peste, conhecido como astecas, que formaram uma civilização bastante sofisticada, mas que começou a ruir a partir da chegada dos espanhóis em 1519. Quer saber mais sobre a civilização asteca? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje vamos direto ao ponto. Os astecas faziam parte dos povos mexicas que se estabeleceram na região do Vale do México por volta do século XIII. Um marco importante da história sobre as origens dos astecas é a fundação de sua capital, a cidade de Tenochtitlan, em 1325, e está ligada a um presságio, ou seja, um sinal dos deuses que os sacerdotes astecas tiveram, que revelou uma águia pousando em um cacto, devorando uma serpente. A sociedade asteca era bastante hierarquizada, chegando a possuir uma população de cerca de 11 milhões de habitantes. Os povos conquistados deveriam pagar tributos aos astecas, seja por meio de alimentos, joias ou até mesmo fornecendo escravos para serem sacrificados. As classes sociais entre os astecas era bastante diversificada. No topo da pirâmide social estava um imperador, considerado um representante do Deus Supremo dos astecas. Abaixo dele estava a classe da nobreza. Depois vinham os homens comuns, que formavam a grande massa social. O grupo inferior da sociedade asteca eram os escravos, geralmente criminosos condenados ou pessoas endividadas que viam na escravidão um mecanismo para pagarem suas dívidas. Os astecas possuíam uma religião politeísta, portanto, acreditavam em mais de um deus. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manterem os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da retirada do coração humano. Os astecas tinham grande apreço pela astronomia, e essa função fazia parte das obrigações dos sacerdotes. A observação dos astros trouxe aos astecas grande conhecimento, que lhe permitiram formular 2 calendários, um deles com 365 dias e um outro com 260 dias. Na organização familiar,
As mulheres ficavam na casa de seus pais até por volta dos 15 anos, idade em que geralmente se casavam, enquanto os homens casavam-se aos 20 anos. Os homens astecas só poderiam casar-se com mais de uma mulher se tivesse condição de sustentá-la, e o adultério na sociedade asteca era punido com a morte, tanto para homens quanto para mulheres. A economia dos astecas girava em torno principalmente do que a agricultura fornecia. A ruína dos astecas iniciou-se com a chegada dos espanhóis na região em 1519. Os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, à época governado por Montezuma II, bastante enfraquecido por rebeliões internas que aconteciam ali. Os espanhóis organizaram um grande exército a partir da aliança feita com outros povos e atacaram a cidade de Tenochtitlan, conquistando-a em 1521. Chegava ao fim um dos maiores impérios estabelecidos aqui na América antes da chegada dos europeus. Gostou dessa videoaula? Então não esqueça de dar o seu joinha, fazer a sua inscrição. Então aqui nós já temos uma previsão sobre o mundo asteca, como ele se desenvolvia, como ele foi formado, né? E alguns pontos importantes, que é sobre a questão da religião, que é o que eu peço no nosso trabalho do Roteiro 10, sobre a questão da política, quem governava, como governava. Então, observando aqui o Império Azteca, a gente já vê uma linha de pensamento sobre o que nós já estamos estudando, que eram os sumérios, os egípcios. Os astecas mantêm esse padrão de um dominador, de um imperador, e esse imperador tem uma relação divina, né? Tem uma relação divina com o mundo. Então, muito importante, né? Vou pôr na tela aqui o texto que nós vamos trabalhar sobre os astecas, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a guia. Oi? Estamos falando do roteiro 10, né? De história. Então, os astecas, no texto base, eles eram, né, como nós já vimos aqui no vídeo, os astecas formaram uma das mais importantes civilizações que habitaram a América pré-colombiana. O que quer dizer América pré-colombiana? É a América antes da chegada dos espanhóis e portugueses, né, até aqui ao nosso continente. Então, onde nós habitamos hoje, após a chegada de Colombo, né, por isso a América pré-colombiana. Então, antes da chegada do Colombo, nós tínhamos diversos povos. Claro que com a chegada dos europeus à América, alguns povos foram sucumbidos, o que quer dizer? Foram quase que apagados da história pela dominação, pela força militar. Por quê? Porque os americanos que se encontravam aqui, os nativos que se encontravam aqui na América, eles tinham a característica ainda de tribos, né? Mesmo sendo civilizações grandes, como nós vimos aqui os astecas, uma grande civilização com mais de 24 mil pessoas aí, né? Até mais. Essa era só uma ideia inicial, então era uma população consideravelmente grande entre eles, mas eles não tinham condições armamentícias, né, de guerras. Usavam ainda flechas, machado, bastão para a guerra, né? Então não existia arma. Os europeus já chegavam ao Brasil com as armas de pólvora, né, que eram os rifles, canhões e entre outras. E isso gerava-se uma certa vantagem militar em relação aos nativos americanos que se encontravam aqui. Então, os astecas, a gente vai dar uma olhada aqui no texto, né? O texto é tirado aí toda a matéria, né? E tem a colaboração aí de outros professores, vai nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão dos astecas, tá?
para a gente poder analisar, refletir. O link depois eu vou deixar junto com a descrição do vídeo no YouTube e as descrições lá no Classroom, tá joia? Então, nós vamos estar aí verificando tudo isso, ok? Se caso tiver acontecendo alguma coisa, não tiver aparecendo imagem ou não tiver aparecendo som, pessoal de casa aí, a Bruna, né? Principalmente que está em casa, dá um alô aí, Bruna, por favor, tá joia? Então a gente vai acompanhar esse texto dos astecas nesse primeiro momento e depois vamos falar um pouco sobre os maias, ok? Então, para a gente entender um pouco mais, quando, né, começaram a ocupação do Planalto mexicano, isso foi no final do século XII, né, como nós estamos vendo no texto, vindos da atual Califórnia, dominaram as outras tribos que viviam naquela região. Então, já de qualquer jeito, já tinha uma certa vida. Os astecas começaram a chegar àquela região, né, a partir do século XII, como colocado aqui pelo texto e nesse desenvolvimento. Os astecas se estabeleceram no Vale do México e sua capital, Tenochtitlan, né, é onde hoje se encontra a cidade do México. Então nós temos ali, né, ruínas ainda dos templos astecas, né, da civilização asteca. Estima-se que em 1450 contava com cerca de mais de 300 mil habitantes a sociedade asteca, né? Então nós estamos vendo aqui. Construíram um império com 500 cidades em torno ali do México, em torno do Golfo do México, até o Oceano Pacífico. Então uma sociedade muito grande, né, com mais de 15 milhões de habitantes, e se estendiam por toda a área do Golfo do México. Nós vamos ver um mapa, né, na sequência, sobre a localização de todos esses povos, ok? Então só vamos dando essa sequência no texto. Imaginem a América, né? Deixa eu colocar aqui para vocês a questão do mapa, né? Então, importante a gente ter essa reflexão, ter essa localização no mundo, né? Todo mundo lembra onde é a América. Nós já falamos aqui em sala, já mostrei para vocês que a América está no continente banhado do seu lado. Para quem está olhando de frente, né? Do seu lado esquerdo nós temos o Oceano Pacífico e do seu lado direito, né, nós temos o Oceano Antártico, né? Então, nós somos banhados, né? A América é banhada por dois oceanos, né? Dois oceanos diferentes. Como era mais ou menos a sociedade asteca? Então, nós vamos ver um pouquinho dessa característica para poder entender, né, a questão da sociedade. E na sequência nós vamos sim observar o mapa, né, dentro dos astecas aí para entender um pouco melhor. Voltando aqui no vídeo, né, deixa eu pegar aqui, ele não coloca aqui o mapa. Eu não tenho um mapa aqui no vídeo, mas a gente pode, deixa eu pegar o mapa aqui. Tem outro aqui que tem um mapa. É importante a gente observar aqui, que eu já coloco, depois eu compartilho com vocês. Então, deixa eu pôr aqui. Ele só pegar aqui, assim que aparecer o mapa, eu pauso e aí eu coloco para vocês. Ok. Agora eu já consigo compartilhar. Deixa eu mudar a tela aqui, só para vocês verem o mapa, tá? Eu pôr aqui compartilhar janela. Assim, tudo que eu apresentar aqui no navegador vai aparecer para vocês. Então aqui, ó, pessoal, conseguem ver aí? Aqui na parte de baixo, ó, tá vendo essa linha branca onde o mouse está passando? É a divisa do Brasil. Aqui nós temos diversos países, cada linha branca dessa é a divisão de um país hoje, né, na atualidade,
ok? Então, todas essas listas brancas são as divisas territoriais hoje, na atualidade, e aqui onde está em amarelo, consegue ver aí ela? Ah, não apareceu ainda? Apareceu agora? Ah, tá. Então, onde está em amarelo aí, né? Vira o celular de lado aí, fica melhor, mais alto. Onde está em amarelo é todo o território dominado pelos astecas, tá? Então, só para a gente ter essa ideia, essa noção, é muito importante aí a gente ter essa visão, ok? Tá ficando maior um pouquinho aí. Então, nós temos aqui toda essa região. Deixa ele ir mais um pouquinho. Ele vai mostrar nela civilização asteca. Nós temos aí depois o México, ó, toda essa região onde está em branco, daqui da parte de cima, que é a divisa entre México e Estados Unidos. E aí nós temos aqui na parte de baixo também a divisa do México, né? Então, onde está piscando aí que vocês conseguem ver é o continente mexicano, né? Continente não, né? O território, perdão, território mexicano, ok? Voltando um pouquinho. Retomando o nosso texto. Então é importante essa nossa visão, essa nossa visualização sobre o ambiente, sobre o mundo que nós temos. Então a sociedade asteca, né? O que nós temos sobre a sociedade asteca? A sociedade asteca era rigidamente dividida, né, com o imperador acima de todos, pois era considerado um representante dos deuses. Abaixo dele encontrava-se a aristocracia composta por militares, sacerdotes e altos funcionários do governo, né, altos funcionários públicos. Na base da sociedade estavam os artesãos, os comerciantes, os camponeses e os escravos, né? Como nós vimos ali, os escravos astecas não eram, e isso é importante em todas as civilizações antigas. A gente tem que entender que mesmo na civilização suméria, na civilização egípcia, na civilização asteca, em todas as civilizações antigas, os escravos não eram necessariamente negros, né? Por quê? No Egito até tinha-se, né, negros que eram buscados, né, nas regiões mais do interior da África, porque o Egito está na África. Mas na Suméria, entre os astecas, os escravos eram pessoas, como o próprio vídeo disse para nós. Os escravos eram pessoas que tinham dívidas com outras pessoas mais importantes, ou eram pessoas dominadas de guerra, né? Então, pessoas que eram dominadas na guerra tornavam-se escravos. E tinham diversos tipos de escravidão, né? Escravos mais braçais, que eram os escravos de força, que trabalhavam no campo e que tinham que se desenvolver o trabalho bruto, o trabalho braçal. Tinham os escravos de contabilidade, que eram os escravos mais que tinham um apreço melhor pela escrita, um pouco mais pela matemática, e esses trabalhavam para os seus senhores aí de forma gratuita, a pagar dívidas que eles haviam contraído, ou pela questão da guerra em troca de comida. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente fala em escravidão nas sociedades antigas, não é o mesmo tipo de escravidão que aconteceu aqui no Brasil, né? Depois da chegada dos colonizadores, dos portugueses, né? Dos europeus ao Brasil, que aí é uma escravidão negra, né? Onde ia se buscar pessoas negras na África, nos territórios africanos, e traziam para o Brasil. Nesse momento, nessas sociedades antigas que nós estamos falando, sumérios, egípcios, astecas, né, maias e entre outras sociedades que a gente vai tratar aqui, a escravidão está ligada às vezes os escravos eram as próprias pessoas pertencentes à sociedade em que ela estava inserida. Então, pessoas que às vezes tinham uma boa condição, perdeu tudo, acabou, né, criando grandes dívidas, e aí se tornava escravos dentro dessa sociedade. Então nós temos que ter essa relação, essa consciência, ok?
Abaixo dele, então, abaixo do imperador, encontravam-se diversas pessoas. Os camponeses tinham o direito de ocupar e usar a terra, mas estavam sujeitos ao pagamento de um imposto coletivo e ao trabalho gratuito na construção de obras públicas. Então, mesmo trabalhando no campo, mesmo tendo que desenvolver aí a sua colheita, né, para a sua subsistência, tinha que ajudar nas questões do governo, nas questões públicas. A questão da economia, né, asteca. A base da economia era a agricultura, como nós já vimos em outras sociedades antigas. A base da economia das sociedades antigas era sim a agricultura. Por quê? Porque a industrialização, a indústria como nós conhecemos hoje, nasceu muito tempo depois, né? Só depois de 1789, né? Que começa aí o desenvolvimento da indústria. Então, muito tempo depois. Nós estamos falando aqui do século, né, 12, mesmo depois de Cristo, mas 1300, entre 1200 e 1500. Nos astecas, nós estamos trabalhando nesse período, entre 1200 e 1500, que foi a chegada, né, efetiva aí dos europeus à América. Claro que isso tem um pouco mais de tempo também, porque quando os europeus chegaram à América, eles já não chegaram e assim, em 1, 2 anos, tomaram tudo, né? Levou-se anos até a construção das sociedades aí, ok? Para aumentar o terreno, construíram as chinampas. O que são chinampas? Ilhas artificiais onde eram cultivados milho, o alimento básico, e feijão, abóbora, tomate, cacau, entre outros, né? Essa era a cultura asteca e boa parte dos alimentos que a gente usa aqui na América é constituída ainda de tradições astecas, né? Como nós vimos aqui, a questão do feijão, a questão do milho, né? O abobrinho, o tomate, o cacau, entre outros. Professor, e o arroz? O arroz veio da Ásia, né? O arroz é um alimento originário da Ásia, né? Então, até então, as sociedades antigas conheciam, né? Os astecas aqui no caso, conheciam as leguminosas, né? Os alimentos leguminosos. Por quê? Porque nós tínhamos muita água e esses alimentos gostam também de água, né? A América é um continente onde se tem bastante água, né? Principalmente a América Central e a América do Sul. Okay? Nos mercados era possível obter machados, vasilhas, tampas, roupas, entre outros. Como não existia dinheiro, usava-se a referência de cacau como referência de valor. A semente era considerada símbolo de riqueza e poder. Quanto mais semente de cacau, mais rico a pessoa era. Então, o que era semente de cacau? É o que a gente faz o chocolate. Eles já tinham essa noção técnica aí dentro da sua economia, né? A produção do chocolate. Claro que não é o chocolate docinho como a gente conhece, é um chocolate amargo, né? Mas imagine, uma delícia, chocolate meio amargo ou amargo, né? Eu gosto de chocolate amargo. Você gosta? Então, isso aí, né? Chocolate amargo, uma delícia. A caixa, aquelas urnas. Isso mesmo, né, Elan? Então, dentro da cultura asteca, nós tínhamos o quê? A arquitetura, que é algo importante da gente pensar, da gente refletir. A arquitetura asteca, as esculturas, né, principalmente em relação a símbolos religiosos que eram realizadas em pedra, né? O que mais que eles tinham como referência? Dominavam a escrita pictórica, né? Que era o quê? Era com desenhos de objetos e figuras. Uma pessoa falando, por exemplo, era representada com tiras de papel saindo da boca. Usavam também a escrita hieróglifa, né? Baseada em símbolos e sons. Então, a questão dos desenhos aí nas pedras, tudo isso era referência. Possuíam um profundo conhecimento de medicina, matemática e astronomia.
elaboraram um calendário solar e agrícola, no qual o ano era dividido em 365 dias também. Os sacerdotes observavam os astros e eram consultados sobre os mais variados assuntos, como guerras ou mudanças do tempo, né? Então, essas são algumas características dos astecas. É importante para a gente refletir, importante para a gente pensar. E outro ponto importante, né, aqui na questão dos astecas, que é a questão da religião. Então, é muito importante essa análise sobre a questão da religião asteca. Eles eram politeístas, o que significa, o que quer dizer ser politeísta? Acreditava-se em muitos deuses, como a gente viu entre os sumérios, entre os egípcios, né? Eles eram politeístas. Outros povos que nós vamos ver depois também são politeístas. A primeira sociedade, né, a primeira grande civilização a ser monoteísta é a sociedade hebraica, que nós vamos ver depois com o tempo, né, no decorrer da nossa história, a gente vai vendo aí. Então é a primeira sociedade a criar a crença de um único Deus. Tá? Então, entre os astecas, eles tinham grande devoção ao Deus Sol, né, ao Deus Lua e assim sucessivamente, né, aos deuses da sabedoria, da chuva, da noite e entre outros, né? Então, diversos deuses. Depois, na pesquisa de vocês podem colocar os nomes, né, entender um pouquinho mais cada um. Esse é o objetivo do trabalho. Aqui o professor está dando uma pincelada, né, fazendo uma reflexão mais rápida sobre a questão dos impérios. Mas depois você pode ler o texto, né, o link que eu vou colocar, o texto proposto para vocês, com mais calma, com mais tranquilidade, para poder realizar o roteiro 10, ok? Os templos do Deus Sol possuíam mais de 30 metros de altura e ao seu lado... E ao seu lado nós tínhamos aí, né, outras construções de divindades. A cada 52 anos, as astecas construíam um novo templo sobre o anterior para agradecer aos deuses o fato de o mundo não ter acabado. A oferenda de sacrifícios humanos aos deuses era parte muito importante da cultura asteca. Então, sempre tinha aí algumas características onde eles se cultuavam e, na verdade, sacrificavam vidas. Daí nasce também uma das ideias que os nativos, né, americanos, né, os nativos que viviam aqui no continente americano eram canibais e assim sucessivamente, né? Nós vamos ver isso depois quando a gente estudar a questão das tribos indígenas aí, né, as tribos nativas da América do Sul, e tem isso. Então, a destruição do Império Azteca. Então, a partir de 1519, Hernán Cortés, vindo de Cuba, desembarcou na atual Veracruz. Alertados sobre a existência de uma grande cidade ao norte, os conquistadores espanhóis se dirigiram para lá. A princípio, a relação entre ambos foi amistosa, mas rapidamente os espanhóis foram descumprindo suas promessas e passaram a exigir mais riqueza, né, explorando, querendo roubar os astecas, né? Em 1521, depois de muita luta, os astecas foram derrotados pelos conquistadores espanhóis, comandados por Cortés. A cidade de Tenochtitlan foi arrasada, os templos destruídos e muitas peças de ouro foram derretidas. A cidade do México, onde é hoje a cidade do México, foi construída pelos espanhóis no mesmo lugar onde estava localizada a cidade-templo asteca, né, Tenochtitlan, que guardava um dos principais patrimônios culturais referentes às sociedades pré-colombianas. Assim, surgem as ruínas no Templo Maior. Okay? E depois nós temos outros, né, links aí que ficam abaixo para entender e compreender um pouco melhor essas sociedades pré-colombianas, que é o que nós vamos analisar.
Temos alguma dúvida até aqui, Bruna? Temos alguma dúvida até aqui, Eloá? A ideia é a gente entender um pouquinho sobre o caminho e sobre os passos, né, dessa sociedade. Tá? Então, nós vimos um pouquinho sobre os astecas, entendemos que é uma sociedade importante e que deixou certa cultura para nós até hoje ainda, né? A questão dos mexicanos, eles têm ainda grandes hábitos advindos dos astecas, principalmente pela história que lhes é contada, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa reflexão, essa análise, né, sobre esses povos. Todos esses povos antigos são muito importantes para o nosso dia a dia hoje, tá? Então, vou pôr o link aqui para vocês, né, do texto que foi trabalhado, tá? Fica aí o link. Então, acima nós temos um vídeo, abaixo nós temos o link do texto aí no chat, mas depois eu vou organizar tudo isso para colocar lá no Classroom, né? Junto com a gravação da aula de hoje, para a gente poder ter essa continuidade, esse caminho, tá? Então, pessoal, retomando aqui, nós vamos falar agora sobre a sociedade maia. Então, o mesmo esquema, nós vamos começar com um breve vídeo, tá? Falando sobre os maias. Então, vou pegar o link aqui. Nós vamos... primeiro eu vou pôr aqui no chat para vocês. E, na sequência, eu vou pôr o vídeo para rodar aqui, ok? Todos os vídeos que eu coloco aqui para vocês são vídeos curtinhos, né? De 3, 4, 7 minutinhos, para a gente só criar uma ideia, né? Ter uma visão mais rápida do que é aquela sociedade, ok? Então vamos pôr aqui o vídeo para rodar e vamos lá entender um pouquinho sobre os maias, ok? Deixa eu pôr o som aqui. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula será sobre os maias. Os maias eles foram uma grande civilização. Eles tinham um grande conhecimento sobre a matemática, a astronomia, as artes, a arquitetura. O grande problema é que em um determinado momento essa civilização começou a diminuir até desaparecer. Até hoje não se sabe ao certo o que levou ao fim dessa grande civilização. A civilização maia era um conjunto de povos que habitavam a atual região de Belize, Guatemala, Honduras e a península de Yucatán, no México. Todos esses povos foram chamados de maia porque eles compartilhavam da mesma cultura, a mesma língua, mesmo calendário e a mesma religião. Só que cada cidade tinha seu próprio governo e suas próprias riquezas, funcionavam como cidades-estado. Ou seja, eles não obedeciam a uma cidade central como no Império. Essas cidades-estado maia, elas foram construídas aproximadamente no ano 400 a.C., ou seja, na mesma época que foram construídas as cidades-estados na Grécia. Lembrando que nem os povos da Europa e nem os povos da América sabiam da existência um do outro. A terra dos maias era bastante úmida. Isso por causa da chuva que vinha tanto do Oceano Pacífico quanto do Oceano Atlântico. O clima era muito bom para a agricultura, mas na vida dos maias nem tudo era tão fácil, né? Porque eles não tinham conhecimento, por exemplo, da roda. Basicamente, eles não usavam os animais para auxiliar o trabalho deles na agricultura. Os maias eram descendentes de uma outra civilização mais antiga, os olmecas. A civilização dos olmecas teve seu auge no ano de 700 a.C. Com eles, os maias adquiriram conhecimento da escrita, dos calendários e também de parte do seu pensamento religioso. Um exemplo disso é o culto ao jaguar. Por causa da força e da agilidade do jaguar, esse animal estava relacionado ao poder do rei. Os vestígios das civilizações maias ficaram escondidos por muito tempo no meio das florestas. Apenas recentemente que arqueólogos e pesquisadores conseguiram encontrar parte dessas construções maias, que eram as antigas cidades. Todas as cidades maias eram parecidas, né? Tinha uma praça principal e nela as grandes construções eram erguidas. As pirâmides eram grandes templos que também serviam de cenário para sacrifícios.
Nesses sacrifícios havia participação da população. Os maias eles eram extremamente religiosos. Eles acreditavam que tudo o que acontecia na Terra era a vontade dos deuses. A pirâmide da cidade de Tikal tem aproximadamente 70 metros de altura, que equivale a um prédio de 10 andares. A intenção era que as pirâmides estivessem mais próximas do céu. As pirâmides iam aumentando de tamanho de uma forma meio estranha, porque a cada rei que morria, eles construíam uma camada acima da antiga. Agora a gente vai falar sobre o calendário maia. Os maias notaram que as estrelas elas mudavam de posição ao longo do dia e que no final de um ano as estrelas acabavam retornando para a mesma posição. Ao longo de séculos de observação, eles notaram que pela posição das estrelas eles poderiam se organizar melhor, saber a época de plantar, a época de colher, a época de caçar. Eles acreditavam que as estrelas eram deuses. Utilizavam as pirâmides como observatório astronômico. Os maias tinham o calendário solar de 365 dias e o calendário lunar. Apesar do calendário solar dos maias ter 365 dias, eles tinham uma visão bem diferente da nossa em relação ao tempo. Para eles, o tempo não era linear, ou seja, o tempo para eles não se movia em linha reta. Para eles começava tudo de novo a cada ano. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mitos. Lembrando que os mitos são formas de explicar os fenômenos da natureza e os fatos que acontecem no dia a dia. Segundo a mitologia, Tepeu e Gucumates criaram a Terra. Depois criaram os animais. Só que como os animais não os adoravam como deuses, eles os castigaram, castigaram os animais a serem sacrificados. Depois criaram homens de barro, que não resistiram muito ao tempo. Também criaram homens de madeira que, por não terem coração, não os adoravam como deuses e também não sabiam quem os havia criado. Os deuses ficaram furiosos, aconteceu um grande dilúvio, os homens de madeira acabaram desaparecendo, alguns se salvaram. Os deuses acabaram ficando tristes porque não conseguiam fazer um homem de verdade. Então, finalmente, os deuses criaram seres humanos que eram obedientes e os respeitavam como criadores. Uma das coisas que os maias faziam para agradar os deuses era o famoso jogo de bola. Só que não o jogo de bola como a gente está acostumado, tipo futebol, handebol ou basquete. Eles tinham que arremessar uma bola de látex bem no meio de um anel de pedra preso na parede. Era um jogo bem difícil, porque para movimentar a bola você só podia usar o ombro, o joelho ou os quadris. Não podia usar mão nem pé. Nesse jogo, quem perdia era sacrificado para os deuses. Os maias deixaram registrado a sua história através da arte e também da escrita. Apesar disso tudo, os maias tiveram um fim um tanto misterioso. No ano 900 d.C., todas as suas cidades foram abandonadas misteriosamente. Alguns maias foram para o meio da floresta, outros saíram e foram fundar outras cidades. Uma das teorias fala que os últimos governantes maias estavam interessados mais em aumentar o seu poder militar, ao invés de se apoiar mais na ciência e na tecnologia. As guerras geradas por esses governadores resultaram em morte, destruição e depois veio um período de muita seca. Os habitantes tiveram que abandonar suas cidades para tentar achar uma outra forma de vida. Quando os espanhóis chegaram em 1527, apenas algumas cidades mais existiam. Apesar disso, os espanhóis tiveram grande dificuldade em dominar todos os maias, Por não ter um governo centralizado, não ser um império, os espanhóis tiveram que conquistar cidade a cidade. Então, pessoal, só para a gente relembrar, depois essas perguntinhas aqui a gente pode pensá-las, bem interessante aí, as perguntas que estão aí na tela de vocês, depois eu coloco também, então fica bem legal aí para a gente, vai ficar aí à disposição quem quiser conhecer um pouco mais, ok? Então deixa eu tirar aqui, a nossa playlist. Na cor de madeira que apareceu, Hum. um amigo do meu pai sempre tem ele.
Legal, né? Então, pessoal, seja bem-vinda aí a Jennifer, né? Que chegou agora aí com a gente, né, Jennifer? Dá um oi aí no chat, né? Pra gente ver se você está ouvindo, está entendendo. Nós estamos falando aí sobre povos antigos. Então, falei na primeira aula sobre os astecas e agora na segunda aula estamos falando sobre os maias. Então, comecei com um vídeo, né, falando sobre os maias. Então, importante esse vídeo, foi bem instrutivo, né, para a gente entender mais ou menos a localização dos maias. Se a gente olhar aqui, ó, então vocês têm toda essa região, essa em amarelo é dos astecas, e os maias eles vão estar, né, nessa região, ó, olhando maior aqui, ó, nessa região bem próximo aqui aos astecas, só que eles são uma sociedade ainda mais antiga, como nós vimos, né? Os astecas, eles viveram aqui nessa região em torno de 1200 depois de Cristo. E os maias é uma sociedade que viveu aqui mais ou menos próximo à mesma região, né? Isso mais de 400 anos antes de Cristo. Então, muito tempo. Então, nós vamos usar aqui o texto da professora Juliana Bezerra, de História, sobre os maias, para a gente entender, né, e pensar um pouco. Vou compartilhar com vocês aqui na tela o texto, tá? Compartilhar tela, compartilhar janela. Ok? Isso. Então, agora vocês estão vendo, então, como eu disse aqui, os astecas na região do México, os maias também nessa região do México aqui, ó, essa parte onde a ponta aqui, né, é maior, né? Então, nessa região onde o mouse está passando. Então, é importante essa localização geográfica também, tá? Então, ó, aqui nós temos, né, os maias, né, no Golfo do México. Ó. Olhando esse mapa maior, aqui, ó, toda essa parte aqui é chamada de Golfo do México, tá? Oi, fala aí. Muito bem, né? Isso aí, Luana. Então, nós temos essas duas civilizações. Lembrando que os maias viveu mais de 400 anos antes de Cristo e os astecas viveram 1200 anos antes de Cristo. Então, são civilizações que até então não conviveram juntas, né? Não se conheceram. Claro que os astecas podem ter visto algumas construções mais. E aí nós temos uma diferença importante entre os astecas e os maias. Os astecas tinham um governo centralizado e os maias tinham um governo dividido, né, em cidades-estados, como o vídeo nos colocou, né, como na Grécia antiga, né? Então, a questão das cidades-estados. E aí os maias formaram uma grande sociedade que habitavam a América pré-colombiana. Lembra que nós falamos aí de América pré-colombiana? O que significa? Significa América que existia, estava aqui no continente americano antes da chegada dos portugueses, né? Então, como era a organização desses maias? Isso é importante a gente pensar e refletir. Os maias não chegaram a construir um império unificado, como os astecas e os incas. Os maias, eles tinham cidades-estados, né? Se organizavam em cidades independentes. Por exemplo, vamos usar o nosso cotidiano. Lençóis. Ela é uma cidade independente? Sim e não. Ela tem um governo, que é o prefeito, mas esse prefeito, ele responde a outros dois governos, que é o governo estadual, o governo do estado de São Paulo, e responde ao governo federal. Esse sim é o governo centralizado. Então, ele centraliza todo o poder do Brasil no governo federal, distribui um pouco de poder para os estados e os estados distribuem um pouco de poder para as prefeituras, para os prefeitos. Então, nós temos 3 níveis de poder dentro da sociedade hoje, moderna. Lá entre os maias, essas cidades também
tinham mais ou menos essa divisão. Não existia um governo central, como tem no Brasil, né, por exemplo, mas tínhamos cidades-estados, cidades que se autogovernavam. Então, a questão da política, a forma de comércio, tudo isso era próprio da cidade e tinha um governante único, ok? Então, essa imagem que vocês estão vendo é a imagem de um dos templos aí, de uma das cidades maias. Então, eles tinham uma ideia de construções tipo pirâmides, mesmo sem nunca terem visto os egípcios. Lembra que nós falamos dos egípcios que construíram as grandes pirâmides, só que os egípcios eles tinham um poder centralizado, que era o faraó. Então, o faraó era o imperador, tinha um poder centralizado, né? No caso aqui dos maias, esse poder não era centralizado. Nós tínhamos várias sociedades onde os costumes eram parecidos, próximos. Por isso que todos eram considerados sociedades maias. Em cada estado, a autoridade e o poder eram exercidos em nome de um deus. Então, cada cidade tinha o seu deus específico a ser cultuado, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas, né? Acreditavam em diversos deuses também. Mas vocês perceberam ali que mesmo sendo politeístas, existe alguma relação com o que nós temos hoje, né? A questão do dilúvio, a questão de como o mundo construiu, mesmo nunca tendo conhecido os hebreus, né? Mesmo nunca tendo visto aí esse grupo de pessoas aí que viviam do outro lado do mundo. Como era a economia maia? A economia da civilização maia era baseada na agricultura. Como já disse, as sociedades antigas todas baseavam a sua economia em agricultura. Por que agricultura, pessoal? Porque antes do período sedentário, antes do ser humano começar a ficar num determinado lugar, a se sedentarizar, né? Reunir-se num único espaço, num único lugar, os homens, né? Os seres humanos eram nômades. Então eles passavam pela natureza, colhia o que precisava para comer e continuavam andando. Ficava num determinado lugar até enquanto aquele lugar dava comida para ele. A hora que aquele lugar onde ele estava estabelecido ali acabava a comida, ele mudava, trocava-se de lugar. Quando o ser humano começou a se tornar sedentário, ele se sedentarizou, ele se fixou num lugar. Então quer dizer que ele teve que plantar, tinha que cuidar dos animais, para quê? Para não morrer de fome. Como que eu cultivo um lugar? Aí é onde nasce a agricultura. Qual o tipo de cultivo deles? Milho, produto considerado sagrado, né? O milho, né? A cor do ouro, amarelo, né? O milho era considerado sagrado. Aí plantavam também algodão, cacau e o agave, né? Que era um tipo de hortaliça. Bem diferente do que o milho. Isso mesmo. Completavam suas atividades econômicas com a caça, a pesca e o artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era propriedade privada e, teoricamente, o Estado era o proprietário de todas as terras. Então, ninguém tinha nada, todos trabalhavam, todos comiam, ninguém passava fome, né? Desde que trabalhasse, ajudasse, porque tudo era de todos. Enquanto membros da aldeia, todo camponês tinha o direito de usá-las e delas tirar o sustento, com obrigação de pagar o imposto coletivo cobrado pelo Estado, né, que era em alimentos. Então eu dava uma parte do que eu produzia para o governo, né, para quem estava controlando. O Estado apropriava-se também da força de trabalho dos camponeses, obrigando-os a trabalhar gratuitamente na construção de palácios, templos e grandes obras de irrigação e represas. Então, todo mundo trabalhava em tudo ali. Como era dividida a sociedade e a cultura dos maias, né? A grandiosidade da sociedade maia foi construída com o trabalho de uma população controlada e disciplinada. Então, eles tinham uma certa organização. A organização social era muito rígida. E como se dava
essa organização? Através de camadas sociais. A camada mais alta era da família real, os ocupantes dos principais postos do governo e dos comerciantes. Na segunda camada estavam os servidores do Estado, como os cobradores de impostos, os responsáveis pela defesa e os dirigentes de cerimônias religiosas. Na terceira camada estavam os trabalhadores braçais e os agricultores, e por fim, os escravizados, que geralmente eram prisioneiros de guerra, né? Como eu disse, lembrem que os escravos aqui não eram necessariamente, né? Na verdade, não eram os negros, né? Africanos. Porque nessa época, os negros africanos nem tinham chegado à América ainda. Então, os escravos aqui eram pessoas prisioneiros de guerra, né? Que eram detidos aí, ou pessoas que tinham dívidas com o governo. Tá? Então, isso é muito importante. Lembre que sempre em todas as sociedades existiram escravos. E o que é a palavra, né? O que é que podemos entender por essa questão de escravização? É aquele que trabalha obrigado, né? Sem receber grandes recursos. Né? Trabalha aí por comida. Então, nós temos que tomar esse cuidado, correto? O grupo social mais poderoso dos sacerdotes monopolizava a escrita e os conhecimentos científicos, principalmente a astronomia e a matemática. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses. Por isso, a religião esteve presente em todas as atividades culturais do povo. Então, nós conseguimos perceber aqui que desde das sociedades antigas, né, sumérios, egípcios, astecas, maias, que nós vimos até aqui, né, todos eles têm uma grande questão ligada à religiosidade. O poder do governo era dado pelos deuses, estava relacionado à questão dos deuses, estava relacionado à questão da religião, e isso até hoje, né? A religião tem grande influência sobre o poder sobre os seres humanos. Então, isso é muito importante a gente ter essa reflexão. Então, desde sempre, desde as primeiras grandes civilizações, a relação com a religião e com o caráter religioso, né, ele impõe tanto medo quanto ordem dentro da sociedade. Eles desenvolveram um sistema próprio de escrita, até hoje quase indecifrável, baseava-se na representação de objetos e ideias. Sabe-se que possuía alto grau de abstração. Então, vocês estão vendo na imagem aí, ó, olha a imagem aí. Aqui são alguns modelos de escrita, são desenhos, né? Era cunhada em pedra, né? Nós vimos lá entre os sumérios o nascimento da escrita cuneiforme, que era peças de argila mole ainda, né? Enquanto a argila podia ser manipulada, as pessoas escreviam nessas peças, a hora que ela secava, ficava gravado os textos. Depois nós vimos no Egito, né, a questão da escrita egípcia também, feita em pedra, feita, né, através do cunhar pedras e desenhos. E aqui nós temos, tanto entre os astecas quanto os maias, temos também um tipo de escrita relacionado a desenhos relacionados à pedra. E aí vem a teoria, né, da conspiração. O professor vai colocar aqui, aí cada um corre atrás para entender, né? Na teoria da conspiração, né, diz que essas sociedades foram desenvolvidas aí por extraterrestres. Lembra que nós falamos lá dos sumérios, né, dos egípcios e etc. Como, né, a sociedade conseguia construir tantas coisas parecidas, não iguais, mas parecidas, sem nunca terem se encontrado. E aí vem as teorias da conspiração, né, teorias malucas aí sobre extraterrestres e entre outras teorias doidas. Mas isso é só para, né, quebrar um pouco o clima aqui, pessoal. Cuidado com essas teorias malucas aí. Argila
Quando a menina me deu, ela tinha feito um pote. Então, retomando aqui, nós vamos falar um pouco sobre a questão da religião dos maias, né, que é importante aqui. Os maias acreditavam que o destino era regido pelos deuses, como todos os povos antigos, claro, né? Até hoje nós colocamos o nosso destino na mão de Deus, né? Muitas das coisas que acontecem, a gente fala, né? Se Deus quiser, ou porque Deus não quis, né? Então, a gente também coloca a relação do nosso destino na mão da divindade, né? Claro que aí cada um com a sua denominação religiosa, mas hoje, na atualidade, a maioria dos seres humanos, né, estão ligados à questão de um único Deus, né, de um Deus mais voltado à ideia cristã, ok? Do cristianismo, a ideia do monoteísmo, né? Então, um único Deus. Nesse momento aqui, onde nós estamos vendo entre os astecas, os maias, né, os sumérios, os egípcios, a antiguidade, né, nós temos a questão de muitos deuses, né? Então se escreve com letra minúscula porque são vários deuses, né? Não é o nome do indivíduo. No caso nosso, na atualidade, a gente escreve Deus com letra maiúscula porque é o nome de um ser superior, Deus, né? Então, o nome de um ser superior. Aí depois vem os outros nomes, né? Yahvé e assim por diante, Jesus e assim por diante, né? Mas aqui onde nós estamos tratando entre os maias, os astecas, os sumérios, os egípcios, né? Nós estamos falando de diversos deuses e depois cada um tem o seu nome. Por exemplo, no caso aqui, Itzana, né? Senhor do céu, era o deus mais importante dos maias. Eram cultuados ainda os deuses da lua, do sol, da chuva, do vento, da morte, da vida, e entre outros, né? Uma diversidade de Deus. E aqui nós temos algumas imagens, né? Relacionadas aí a um ritual religioso e assim por diante. Então nós vemos muito a visão da serpente, nós vemos a visão de diversos animais relacionados, a questão da águia, né? Aqui no canto da imagem. Então nós temos muitos animais relacionados aos deuses, né? Como ninguém nunca viu os deuses, eles usavam imagens muito voltadas aos animais, né? Para caracterizar os deuses. Isso para todas as sociedades antigas aí. As divindades eram oferecidas diversos alimentos, sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos, em cerimônias que incluíam danças e representações teatrais. E aí nós temos a ideia do declínio, o que quer dizer? Do fim dessa civilização, que como o vídeo nos colocou, não temos, né, fatores pontuais para dizer sobre o fim. Foi uma grande guerra que acabou com tudo, igual os astecas, né, que nós vimos antes. Chegou os portugueses, invadiram o território asteca e acabaram com tudo. No caso aqui dos maias, né, tem-se ideias sobre lutas internas, invasões ou má administração, né? Então, temos lá, alguns estudiosos acreditam que pode ter sido devido às guerras, lutas internas, invasões ou a má administração em relação à exploração da terra. Questão da falta de chuva, muitas vezes, a questão do desgaste do solo, lá, como ele coloca aqui, né? O esgotamento do solo teria tornado a produção insuficiente para as necessidades de consumo e obrigado os maias a abandonarem suas principais cidades. Pode ser, né? Quando a gente esgota o solo, né? Não coloca, né? Eles não tinham a ideia de adubação, não tinham a ideia, né, de reposição de nutrientes no solo. Então, o que acontece? Parou-se de produzir milho, parou de produzir algodão, né? O solo se esgotou e aí o que acontece? Tiveram que mudar, tiveram que abandonar as cidades. O que se afirma com certeza é que quando os espanhóis chegaram à América, a civilização maia
não existiam mais, né? Tinham os templos, tinham algumas coisas, mas que não se havia mais uma civilização pontual. Alguns dizem que alguns maias caminharam até junto aos astecas, porque existem algumas relações entre essas civilizações, e assim nós vamos tendo diversas teorias. E aí na próxima aula, né, a próxima gravação, nós vamos falar sobre os incas e sobre as tribos nativas brasileiras aí. Então, na terça-feira, na aula do sexto ano A, eu vou gravar sobre os incas e sobre os astecas. Então é muito importante, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, meninas que estão aqui na aula hoje, olhar o link das aulas anteriores para poder entender um pouco a sequência dessas sociedades antigas e entender o que o professor está falando, ok? Vou pôr aqui.